A Saga dos Vingadores 10 é o último capítulo da Saga dos Vingadores e aqui nós vamos ver a conclusão da fase escrita pelo Walter Simonson, mas principalmente ver o fim da trajetória do John Buscema à frente da equipe. Nessa edição eles vão lutar contra o Alto Evolucionário numa mega saga que estava acontecendo aí na época na Marvel, e não bastava uma mega saga, depois tem outra mega saga também, Inferno dos X-Men. Sim, os Vingadores também participaram da saga Inferno e tá tudo aqui dentro. Vamos ver o que tem nessa edição que marca o fim da saga dos Vingadores agora aqui no Gibizinho. Mas antes de começarmos a nos despedir dessa fase incrível, tenho que te pedir que se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Dá um like agora aí, que dá trabalho fazer o vídeo, e quando que tu dá um like, isso já serve como pagamento, já que tu não quer me fazer um Pix. Então, vamos ver o que tem na Saga dos Vingadores 10. A gente começa a edição indo para a participação dos Vingadores na Guerra do Alto Evolucionário. O que estava acontecendo é que o Alto Evolucionário ia explodir uma bomba genética que mudaria completamente toda a humanidade, lançaria a humanidade para o seu próximo estágio evolucionário. Nós vemos que em uma base ali que o pessoal do Alto Evolucionário invadiu, eles foram lá e reativaram a Jocasta, que já passou pelos Vingadores. Aí vocês sabem, aquele robozinho lá que foi feito pelo Ultron também para ser a esposa dele. Enfim, ela sempre foi do bem, e quando que ela é reativada, ela percebe que algo está errado, ela procura os Vingadores, e daí para isso ela liga para a base dos Vingadores, porém não tem ninguém lá. Como vocês viram na edição anterior da Saga dos Vingadores, não existe mais equipe, a equipe acabou, se desmontou. Então o computador da base, ao ver que tem essa emergência para resolver, ele liga para os membros reservas da equipe. Então surgem lá o capitão, né, que é o Steve Rogers. Na época ele não era o Capitão América, ele era só o capitão. O governo tinha tirado a roupa dele, do Capitão América e tudo mais. Isso aí acontecia lá na fase do Mark Gruenwald, que se você não conhece, sugiro que conheça, porque é muito boa a fase. Então Steve Rogers aparece lá na base, também aparece o Falcão, também aparece lá o Hércules, que anteriormente, né, tinha levado aquela porradaria toda lá dos Mestres do Terror, foi levado lá pro Olimpo, e lá ele ficou, e Zeus então fez uma nova roupa para ele, e ele tava lá vivendo lá no Olimpo, e quando que ele vê que foi chamado, então ele volta pra Terra para ajudar os Vingadores, mesmo que o Zeus seja contra isso, mas ele dá uma fugida. E também aparece lá o Hulk, que era cinza nessa época, então o Hulk cinza aparece lá junto com o Fera ali dos X-Men, que vocês já conhecem aí, que já passou pelos Vingadores também. E não somente eles, também surge lá a Jaqueta Amarela, aquela que era vilã, que era parte ali dos Mestres do Terror. Ela não é completamente vilanesca, mas ela se deixou levar ali por algumas questões, enfim, ela se arrependeu disso tudo. Claro que tem uma certa dúvida ali, um certo embate dela com o Hércules, justamente porque o Hércules apanhou por causa dos amigos dela, mas ela fala que, não foi bem assim, né, foi sem querer querendo, me desculpa, tudo mais. E daí vocês vão dizer assim, mas como que ela recebeu o alerta dos Vingadores? Ela roubou o traje do Jaqueta Amarela, né? A roupa dela é roubada lá da roupa do Hank Pym. É exatamente a roupa do Hank Pym. Tinha ali uma comunicação com a base dos Vingadores, então ela apareceu ali também. O Fera vai rastrear a tal da ligação, né? Da Jocasta. Eles descobrem que é um laboratório das empresas Stark, vão até lá, não encontram a Jocasta, porém eles encontram lá alguns dos capangas, né? E ao interrogarem um desses capangas, eles descobrem que a base do Alto Evolucionário, que é uma nave, ela está no Pacífico, e é basicamente isso que ele diz. Então eles vão procurar, né? No Pacífico é um oceano muito grande, mas eles vão indo para lá. E como que é um oceano muito grande, eles decidem pedir ajuda aos Lemurianos, que é um povo que vive na água, assim como os Atlantes, e eles vivem ali no Pacífico. Porém, quando que eles chegam ali nos tais Lemurianos, eles veem que os Lemurianos estão sendo atacados pelos Atlantes. Os Atlantes falam que um Leviatã
Leviatã atacou Atlântida e foi mandado pelos Lemurianos. Claro, a gente sabe que esse Leviatã é a Marrena, né, que apareceu anteriormente. Ela estava descontrolada, ela atacou Atlântida sem saber o porquê. Mas, como que o Capitão América ali, o Capitão, ele tem uma sacada um pouquinho melhor, ele fala para os Atlantes e para os Lemurianos, olha, esse Leviatã, na verdade, não foi mandado por vocês, foi mandado pelo Alto Evolucionário. Ele fez isso para vocês lutarem e não impedirem os planos deles, que ele tá atacando no meio da água, né? A base dele é na água, então vocês iam interferir, enfim. Então esses dois povos que são eternamente inimigos, né, os Atlantes e os Lemurianos, eles se unem para procurar onde que tá a tal da nave do Alto Evolucionário. Eles descobrem e lá vão os Vingadores e invadem a nave. Lá eles percebem que tem aqueles seres antropomórficos, né, que eram animais que o Alto Evolucionário evoluiu e transformou eles em humanoides. Até mesmo no filme do Guardiões da Galáxia 3, aí a gente viu isso acontecendo, e para quem já conhece ali, tipo a saga do Thanos, que enfim já conhece essa história aí do Alto Evolucionário que vem de anos, então sabe que tem esses seres aí. Esses seres agora eles são sacerdotes, eles são meio que líderes desses grupos aí, desses capangas, né? Porque tem muito capanga humano. Então tem esses seres antropomórficos, esses bichinhos, e os humanos que são os capangas. Quando que o capitão vê que tem esses dois grupos aí, ele decide fazer o quê? Botar esses grupos para brigar. Como que ele vai fazer isso? Ele vai botar o Fera, que parece um desses bichinhos aí. Ele disse pro Fera, olha, se veste sacerdote e vai ali no meio dos capangas e fica dizendo que os líderes da nova humanidade aí vão ser esses antropomórficos aí, vão ser esses bichos. E os humanos vão ser escravizados. Então, é o que o Fera faz. Ele passa no meio desses capangas falando isso. Daí os capangas já ficam meio loucos aí, já ficam meio putos com a situação, tudo mais. Mas não só isso. O próprio capitão se vestiu de capanga e foi falar com os bichinhos, falando para eles, olha, começou uma rebelião. Os humanos são contra vocês e acho que agora vai dar uma briga muito desgraçada aí, então vai botar tudo a perder os planos do Alto Evolucionário. Enquanto todos esses capangas então vão se confrontar aí, depois de todas essas informações malucas aí que o capitão botou, os Vingadores encontram o Alto Evolucionário. Eles lutam com ele em algumas ocasiões, não conseguem vencer dele, né? Fica toda aquela situação ali que é muito difícil porque o Alto Evolucionário é extremamente poderoso. Então o Fera descobre uma máquina lá que vai fazer essa evolução, que faz essa evolução aí pro próximo estágio evolucionário, Paraná, e eles decidem então botar o Hércules para ser evoluído, para ganhar mais forças para fazer frente ao Alto Evolucionário. O Hércules então vai ficando mais poderoso, cada vez mais poderoso, ele não para de evoluir a partir do momento que ele vai para tal da máquina, ele fica extremamente poderoso, sai na porrada com o Alto Evolucionário, ganha do Alto Evolucionário. Só que quando que o Hércules vence do Alto Evolucionário, ele desaparece. Ele vai evoluindo ao ponto de meio que virar um deus, assim, ele desaparece daí, né? Daí todo mundo fica meio, oh meu Deus, o que aconteceu, né? Só que daí o que acontece? O Alto Evolucionário, ele meio que ativa a bomba, ele arma a bomba lá pra explodir, até a bomba evolucionária dele. A base tá aí, sem o Alto Evolucionário. Os Vingadores procuram como resolver a situação e nisso eles acabam encontrando a Jocasta. A Jocasta fala que a bomba tá prestes a explodir, mas ela vai explodir a nave. Isso impediria que a bomba explodisse por conta. Também vale ressaltar que essa base aí, né, essa bomba, ia explodir num local ali perto da ilha de Krakatoa, que foi a maior erupção que já aconteceu no mundo. Então, ao explodir a bomba, explodiria também esse vulcão, faria então que essa bomba realmente se espalhasse por todo o planeta. Mas a Jocasta então fala para os Vingadores que ela vai explodir a nave e a bomba daí vai ficar inativa, mas que tinha que todo mundo sair daí. Então a Jocasta fica para trás para explodir a nave e os Vingadores fogem e vem a explosão acontecendo. Claro que eles ficam em dúvida se realmente explodiu só a nave ou se explodiu a bomba junto. O Fera vai lá, respira o ar ali e ele diz, não, isso aqui não é nada, e realmente não explodiu a bomba, foi só a nave mesmo. Então, tava tudo certo aí, resolvida a situação. Depois disso, a gente volta para Mensal dos Vingadores, que essa edição anterior aí que aconteceu tudo isso, era o anual, que foi onde aconteceram essas histórias aí da Guerra do Alto Evolucionário. Na Mensal, a gente vai ver o Jarvis, que agora tá desempregado,
lidando com as coisas do dia a dia ali, a TV não funciona, ele vai procurar a ajuda de um cara ali, né, pra arrumar a TV. O cara diz que todas as máquinas estão meio malucas, não tá funcionando TV em lugar nenhum, ali em Nova York. Ele vai procurando ajuda aí, vai passeando pela cidade e daí percebe que realmente várias máquinas estão doidas, o metrô dando problema, um carro que estaciona errado, né? Nisso Jarvis acaba salvando uma moça aí em duas oportunidades, dela meio que se apaixona por ele. Mas no fim das contas, o que é o principal aqui é justamente que o Jarvis estava precisando de ajuda, ele estava vendo essa situação e ele chamou o capitão, né? Tinha a linha do capitão aí, enfim, ele chamou o capitão veio lá, lutou contra uma dessas máquinas, daí realmente ele viu que tinha algo errado com isso e justamente isso estava acontecendo por causa da saga que estava acontecendo em paralelo lá nos X-Men, que era a saga Inferno. Essa saga Inferno botou ali os seres do limbo ali, aqueles demônios, que quem já viu, né, os X-Men ali, até passou há pouco tempo na saga dos X-Men mesmo, mais ou menos essa mesma época. Então a gente viu que uns seres ali do limbo, né, esses demônios estavam ali fazendo seus planos para dominar a Terra, tinha magia no meio de tudo isso. O que importa é que as máquinas estavam malucas por causa disso e os demônios estavam surgindo na Terra para dominar o planeta. E para isso eles pegavam alguns bebês, faziam umas coisas meio malucas aí, enfim, que lá na saga dos X-Men fica melhor explicado, mas não vou me ater muito a isso. O importante é que o capitão, vendo que a situação estava fora de controle, ele tenta ir lá ajudar, ele acaba conhecendo os novos mutantes que estavam lutando ali contra esses demônios, ele entende então essa situação, né, os novos mutantes explicam para ele a situação, e ele decide buscar ajuda do Reed e da Sue Richards. E na época eles não estavam no Quarteto Fantástico, mas ele foi lá na casa deles, e o Reed e a Sue estavam vivendo problemas à parte. O Franklin havia sido sequestrado pela Babá, também é uma inimiga lá dos X-Men, a Babá e o Fazedor de Órfãos. E eu não sei muito bem aí o contexto desses dois personagens aí, mas se você conhece, até comenta aí, explica pra nós melhor aí como é que é o trabalho deles. Obrigado, Von Deus, por fazer isso. Já dá uma olhada aí nos comentários que talvez o Von Deus já explicou pra vocês. Enfim, o fato é que eles tinham sequestrado o Franklin e não tinham conseguido matar o Reed e a Sue, que é o que eles fazem. Eles sequestram a criança, matam os pais. Quando que o Reed e a Sue acordam, veem que o Franklin não tá aí, veem que o capitão tá aí, eles decidem procurar o Franklin. Então eles encontram a Babá e o Fazedor de Órfãos e vão lutar contra eles. Em paralelo, a gente vê lá em Olímpia, que é a cidade dos Eternos, nessa época ao menos, né? Eles estão lá e percebem essa grande invasão da Terra aí por esse monte de demônio. E mandam ali, né? Na verdade, eles meio que pedem ali para algum dos Eternos, assim, a gente precisa intervir. Então, o Esquecido, esse é o nome do cara, ele decide vir para a Terra para ajudar os humanos. Ele faz lá uma armadura para ele e vem ali para a Terra. Quando que ele chega na Terra, ele chega justamente ali onde é que tá tendo esse embate entre a Babá e o Fazedor de Órfãos contra Reed, Sue e Capitão. Se une a eles, lutam lá contra eles. Nisso também surge um novo robozinho ali, né? Na verdade é uma pessoa usando uma armadura que vai lutar ali com eles e a gente descobre que esse robozinho é o próprio Franklin. Então eles vai ter ali um certo embate entre eles. Em certo ponto eles conseguem derrubar o Franklin, dão um jeito ali na Babá e no Fazedor de Órfãos. Porém, o Franklin é sequestrado pelos demônios agora. Surge ali um dos demônios, sequestra o Franklin porque eles estavam usando os bebês ali, crianças, para fazer os negócios deles, né? Nesse ponto, a gente vai ver que surge um Kang que sobreviveu à bolha do tempo, que a gente viu na edição anterior ali também. Lá, como que deu uma certa alteração cronológica ali, umas coisas de fora da linha do tempo, uma coisa muito maluca, o Kang, esse daí, ele acabou sobrevivendo, né? Entre tantos outros ali que acabaram morrendo naquela luta. O Kang percebe que ele tá desaparecendo justamente por ter se infiltrado ali na bolha, mas porque os Vingadores estão desaparecidos. Não existe Vingadores. A existência dos Vingadores é muito importante para que o Kang e provavelmente vários Kangs existam. Então esse Kang decide reunir a equipe, decide fazer uns Vingadores novos para
poder fazer com que ele exista. E para isso ele vai se utilizar de um homem crescente, que é um robozinho que ele surge do tamanho de uma boneca, basicamente, e a cada porrada que ele leva, ele dobra de tamanho. Então ele surge pequenininho, ele acaba lutando com alguns dos demônios e daí vai aumentando. E a missão que o Kang deu para esse homem crescente é justamente juntar os Vingadores, e para isso então ele vai guiar esses heróis até o ninho dos demônios, onde que está o Franklin. Ele vai causando uma confusão ali pela cidade, ele consegue encontrar os heróis, ele chama a atenção deles e vai até o ninho dos demônios. Nesse meio do caminho, os heróis acabam encontrando também o Thor, que ele tá lá com o Cavaleiro Negro ainda usando aquela roupa dele, praticamente morto, enfim. O Thor também se une ali aos outros 4. Os 5 então vão seguindo o Homem Crescente e chegam lá no tal do ninho dos demônios, sobem lá, lutam com um monte de demônio, né? Então, sim, tem um monte de briga aí no meio disso tudo que eu falei, mas por fim eles acabam encontrando o Franklin e salvam o menino. Feito isso, os heróis então decidem que precisam reativar os Vingadores, porque sempre tem muitas ameaças aí pelo mundo afora, e essa é a nova formação dos Vingadores, que vocês encontram até mesmo aqui na capa da edição, né? É o Capitão, o Reed Asu, o Esquecido, que daí ele decide se chamar de Gilgamesh, ou Gilgamesh, não sei como é que você prefere chamar, e o Thor. E é assim que a história se encerra, né? Acaba por aí, formando os Vingadores, todo mundo beleza, e acaba por aí. Além disso, nós temos uma micro historinha aí mostrando o Loki, relembrando como que ele criou os Vingadores. E isso foi a pior coisa que ele fez na vida dele, né? Ele tá ali reclamando que a pior coisa que eu fiz na minha vida foi quando que eu decidi botar o Hulk pra brigar com o Thor, e daí no fim das contas reuniu um monte de gente, e esse de reunir um monte de gente surgiram os Vingadores. É uma história que a gente já conhece aí há tempos, ela é revisitada pelo Walter Simonson, inclusive desenhando, que é muito legal ver isso, e com a ajuda ali do Ralph Macchio. No final a gente tem uns extras bem interessantes que mostram todos os personagens que passaram nos Vingadores até então, isso é bem legal, pra quem é nerd que quer entender essas coisas, esse personagem tava em tal edição, parará, tá tudo aí no final dessa daqui. Claro que ele tá pegando a cronologia até essa edição 300, que é aquela que fecha aqui o encadernado, então é um extra bem legal também que a gente tem aqui. E é assim que a gente encerra essa saga dos Vingadores. A fase do Walter Simonson como um todo, eu não acho ela tão espetacular, mas esse último capítulo aqui, eu acho ele um pouco acima dos demais. É bem interessante ver ali a participação dos Vingadores na Guerra do Alto Evolucionário, e essa participação na saga Inferno, formando a equipe por consequência, né? Essa nova equipe, essa formação que também é uma formação meio doida, não é uma formação muito convencional, né, daquelas que a gente conhece. O John Buscema é um grande desenhista, toda vez eu tenho que vir aqui falar a mesma coisa, então aqui novamente. O Anual, que é essa primeira edição, é desenhado pelo Mark Bright, que é um desenhista bom, mas nessa época eu acho que ele estava no começo, a trajetória dele, ele muda um personagem de um quadro para outro, porque o personagem já fica bem diferente. Mas enfim, nada que incomode muito, se tu não se incomoda com isso. Então assim se encerra a saga dos Vingadores. Depois da saga dos Vingadores, vem um pouquinho de Mark Gruenwald, vem John Byrne, vem uma galera aí diferente e uma galera que muita gente gostaria de ver essa continuação. Vai ter? Não sabemos. No momento que eu gravo esse vídeo, eu não tenho essa informação, não sei. Tomara que sim. Até mesmo se eles quiserem trazer em Epic Collection, é um pouquinho difícil porque faltam umas edições aí no meio, né? Pegando as Epic Collections que existem hoje, não dá para encaixar a 301 na Epic Collection, né? Tem umas edições, acho que é até a 303, salvo engano. Enfim, não dá para botar uma Epic Collection já de cara. Então talvez saia uma segunda temporada de Saga dos Vingadores. Ou não. Não dá para saber. Só o tempo dirá. Espero que você tenha curtido a Saga dos Vingadores. Eu passei por todas as edições aqui no canal. Vou fazer uma playlist com toda a Saga dos Vingadores aí pra você conferir. Espero que tenha curtido. Comenta aí o que tu achou. Dá um like no vídeo, né? Compartilha o vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar existindo. Traz relevância pro canal. Isso é muito importante aqui pra gente. E eu te agradeço por tudo isso que você faz pelo Gibizinho. Obrigado pela sua presença, fica agora com o meu forte abraço e tchau!